partir de dezembro, entra em vigor a lei que torna obrigatório o teste da linguinha. O procedimento é realizado em recém-nascidos e serve para detectar se a criança tem o problema popularmente chamado de língua presa. Os especialistas afirmam que o teste é rápido, não dói e pode verificar ainda problemas futuros na amamentação e também na dentição. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Jennifer Mânica. Olá, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode estar participando do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale. Também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E também tem o nosso blog, vivavozunivale.wordpress.com. Isso mesmo, e para falar sobre este assunto nós convidamos a fonoaudióloga Bruna Vieira. Obrigada pela presença, Bruna. Imagina, não por isso. Bruna, vamos entender melhor, né? Explica mais detalhadamente para a gente o que é o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha ele entrou agora novamente para a gente verificar, como você já antecipou, alterações no frênulo da língua, né? O que a gente chama popularmente de língua presa. O que é o frênulo na língua? É a membrana que a gente tem embaixo da língua, né? Esse fiozinho que tem embaixo da língua que conecta a língua com o assoalho da boca. Ela define os movimentos da língua. A nossa língua faz movimentos inúmeros, né, para a gente falar, para a gente comer. E esse frênulo ele pode limitar ou fazer os movimentos corretos. Então, o teste da linguinha, ele vem observar esse frênulo, tanto em questão anatômica, o visível desse frênulo, quanto a questão funcional também do frênulo, né? Ele não dói, como você já antecipou, não causa dor nenhuma. As mães têm muito essa questão, relacionam muito ao teste do pezinho, né, que causa dor, chora um pouquinho, mas não, como o teste da orelhinha também já está aí há bastante tempo, ele não causa dor nenhuma na criança. A gente vai observar já lá no contato primário do recém-nascido e aí a gente já vai poder estar interferindo em possíveis alterações também. E como que é feito o teste da linguinha? Então, a gente faz a avaliação, né, anatômica, observação da estrutura, a própria estrutura, então vai se levantar um pouquinho a língua e fazer a observação dessa estrutura, dessa membrana, mas também é vista a questão funcional. O que o teste da linguinha quer? Relacionar o funcional com o anatômico, né? A gente tem que ver se vai ter alteração na função. Não basta só a gente observar se está alterado ou não. Quero que, né, até teve uma questão polêmica com os pediatras, porque eles colocam que o teste da linguinha já é feito, né? A observação do frênulo já era feita. É feito, mas era muito feito a questão visual apenas, e aí a gente não faz o funcional. Então, primeiro a gente inicia com um questionário com a mãe, principalmente sobre a questão da mamada, né, o tempo de mamada, a duração dessa mamada, os intervalos entre as mamadas. A partir daí a gente passa para a observação da função, criança sugando, a criança chorando, observar também essa língua no movimento do choro, e aí a gente passa por último para a observação anatômica do próprio frênulo. Quais profissionais vão estar habilitados, ou já estão, claro, habilitados a realizar esse teste, Bruna? Então, o protocolo, ele define que qualquer profissional que tenha esse contato primário com o bebê, ele pode estar fazendo, né? Pode ser o pediatra, pode ser o enfermeiro, pode ser o fonoaudiólogo que está ali dentro do hospital. Não é padronizado o tipo do profissional, é padronizado o tipo de exame aplicado. Então, qualquer profissional pode estar fazendo, desde que esteja devidamente habilitado, porque senão se a gente pegar casos em que o profissional não sabe muito bem como aplicar, a gente pode ter casos de indicações erradas também de correção desse frênulo. Então, a princípio, qualquer profissional que tenha esse contato primário com o bebê. E quando que é necessário realizar o teste da linguinha? Nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses ali de vida, a gente já tem que estar fazendo, né? A princípio, o que se quer é que seja feito ainda na maternidade, né? Antes da alta hospitalar, a gente já faz o frênulo para, se precisar de indicação cirúrgica, também já seja feita o quanto antes. Pois é, e agora explica para a gente a sua posição. Por que passou a ser obrigatório? Você acha importante que tenha sido dessa maneira? Acho opinião? importante, Lisa, porque o que acontecia antigamente? As crianças chegam para fazer, né, os problemas eram vistos muito tardiamente. Então, lá com 4, 5 anos, a criança que tem alteração na fala, que daí era, né, que se chegava nessa questão do frênulo. Então, uma criança normalmente com 4 ou 5 anos já fala errado, já está frequentando a escolinha,
sofre, né, um pouquinho de chacota com isso também. Às vezes vai interferir no social dela, acaba não querendo ir para a escola, alguma coisa assim. E aí, normalmente, se a gente pegar essas crianças que têm alteração de frênulo, que só são diagnosticadas lá com 4 ou 5 anos, e nós pegarmos o prévio delas, a gente vai observar que eram crianças que lá na época de amamentação sofreram também. E o que é o principal? A questão do desmame precoce. Né? A gente tem muito essa questão, indiscutível, os benefícios do aleitamento materno. E aí a gente tem a questão do desmame precoce, acontece um pouquinho antes. O que tem muito na cabeça das mães? O meu leite é fraco, meu filho chora muito, não amamenta no tempo certo, vem para o seio, mama, logo já quer vir de novo. Não deu 2 horas, não deu 1 hora, tem que vir para o seio de novo. Opa! Meu leite não sustenta o meu filho, não ganha peso, acaba ficando desnutrido, passa para o complemento, para a mamadeira. Né? Então, se a gente consegue, e aí muitas vezes a gente vai observar, e a questão dessa criança não estar mamando bem, está cansando muito rápido, é o frênulo. Está impossibilitando o movimento da língua, consequentemente está impossibilitando a minha mamada eficiente. Então, se a gente consegue corrigir isso antes, a gente tem uma criança mamando mais eficiente, a gente tem uma criança que vai ganhar peso, que vai se manter nutrida só pelo leite materno. Olha só, quer dizer, então não é o problema do leite materno, e sim é a criança que não consegue mamar direito. Isso, exatamente. Bom, e de que forma o teste pode evitar futuros problemas para a criança? De que forma ele evita os problemas? Isso. Esses que a gente comentou, os futuros problemas da criança, normalmente se dá tanto nessa questão. Então, ao primeiro momento, a amamentação, o desmame precoce. Logo depois, lá na época que é introduzida a papinha, normalmente a criança tem uma dificuldade maior para aceitar a papinha, porque, de novo, eu vou precisar dos movimentos da minha língua para conseguir pegar essa papinha mais grossa, fazer movimento de engolir. Eu vou precisar, de novo, desse movimento legal da minha língua. Então, normalmente, a criança que, às vezes, acaba colocando a papinha para fora e aí não consegue aceitar muito bem a introdução dessa nova consistência de alimentação. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, de novo com a criança, a gente tem as crianças que acabam não conseguindo engolir alimentos mais sólidos, pedacinhos maiores, né? Entra muito a questão da carne vermelha aí, né? A criança normalmente às vezes mastiga e joga para fora, não engole. Por quê? Por causa de problemas também para conseguir fazer esse movimento preciso com a língua e conseguir engolir esse pedacinho um pouquinho maior. Né? E aí, mais tarde, a gente vai ter os problemas de fala, que daí vão interferir tanto na questão da fala, da aprendizagem da criança e do social dela. Pois é, agora, o teste pode ajudar a prevenir de que maneira? O que é possível interferir para que a gente não chegue, né? Para que a criança não chegue a esse ponto que você está mencionando agora. De que maneira ele não vai interferir? Não. O que é possível fazer? Eu fiz o teste aí. E aí a gente faz a cirurgia. Aí a gente faz a correção cirúrgica. Tem uma né? correção Tem uma correção cirúrgica. Desculpa, não tinha te entendido. Exatamente. Então, diagnosticamos o problema? Certo. É uma criança que não está mamando bem, que está com alteração visível no freno? Vamos indicar cirurgia. Pequeno pique nessa membrana. Né? Nessa época ainda, é só um cortezinho muito, muito rápido de fazer, muito simples de ser feito pelo médico. Aí sim a gente tem o profissional que é indicado. Nesse caso, sim. O teste, não. Mas a correção cirúrgica, sim, o médico. Claro. Né? Então, faz o procedimento cirúrgico, um pequeno pique na língua e em seguida já a criança já pode mamar também, não tem problema nenhum. E se você deixar esse problema por mais tempo, as consequências, então, serão maiores. Essa cirurgia também é indicada quando a criança já está com mais idade? Pode ser indicada sim. A gente tem os 2 tipos de cirurgia, a frenectomia, que é um pouquinho mais tarde, e a frenotomia, né, que é essa que a gente chama do pique, só que é mais fácil. Entendi. A frenectomia, ela já vai precisar, às vezes, de anestesia, de uma pequena sutura, alguma coisa assim. Certo. Só que daí a gente já tem uma complicação de uma criança que está um pouquinho maior, a gente vai, né, mexer nessa cavidade oral, nessa boca dessa criança. Aí já fica um pouquinho mais complicado o pós-operatório também, porque daí tem a restrição com a dieta, não é igual enquanto é bebê, né, que saiu da cirurgia, do cortezinho e já vai para o seio. Não, aí você vai ter uma dieta um pouquinho mais restrita por uns dias, talvez o uso de analgésico, algo assim. Então, o ideal é o quê? Enquanto a criança estiver mamando? Até ali os 6 meses eles indicam, meses. 1 ano, alguma coisa assim. Depois disso aí já passa a ser frenectomia. Seria mais detalhada essa questão da idade com o próprio pessoal da medicina. Claro. Né? Mas a gente, pelo que a gente sabe assim da prática, 6 meses, 1 ano, ainda é esse pique. Bom, o teste da linguinha é obrigatório em hospitais e maternidades. Caso não tenha um profissional para realizar o teste, o que acontece nesse caso? Normalmente já vai ser feito ali, né? Como a gente falou, não tem certo qual profissional vai fazer.
são contatos primários. Normalmente já é definido lá no hospital que esses contatos primários sejam feitos ali. Um pediatra tem que ter no momento do parto. Uma enfermeira, um técnico de enfermagem também tem. Alguns hospitais, principalmente em grandes regiões, já tem a questão da fonoaudiologia dentro do hospital também. Né? Tá crescendo muito essa área da fonoaudiologia dentro do hospital. Então, alguém habilitado para fazer, a gente vai ter. Né? Não tem como não fazer. A única coisa é que talvez se definam em algumas cidades, em algumas regiões, não vai ser feito pelo profissional fonoaudiólogo. Então, talvez eles vão partir ali para ambulatório, algo assim, que é possivelmente o que vai acontecer onde eu trabalho também em Brusque, que a gente vai estar fazendo junto com as outras triagens, que é o pezinho, a orelhinha também. Mas, a princípio, sempre tem. Esses profissionais, o pediatra sempre vai ter ali junto, né? Alguém ali sempre tem dentro. Alguém para fazer. E, ou seja, cada município vai resolver de que maneira vai lidar com isso. Município e maternidade, né? Que fica mais a obrigatoriedade com a maternidade mesmo. Agora, Bruna, você na sua vivência já como fono, esse tipo de situação em que a criança tem realmente aquela travinha, né? O frênulo, que nós estamos aprendendo agora aqui, né? Isso é causado pelo quê? É uma herança genética? De onde surge isso? Pode ser, foi um processo ali no processo embrionário dele, a mucosa não sofreu um processo que a gente chama de apoptose ali, né? Não teve o desenvolvimento correto ali e acabou ficando com aquela membrana mais espessa, um pouco mais fibrosa também. E às vezes tem herança, né? A gente acaba, no questionário, a gente acaba observando muito na prática a herança genética junto. Tem algum histórico familiar que tem língua presa e aí acaba se repetindo isso também. É muito comum. Bom, crianças que não fizeram o teste da linguinha correm que tipo de risco? Essas alterações mais tarde, né? Provavelmente são crianças que vão sair mais cedo da amamentação, vão ter essas dificuldades com a alimentação e mais tarde as dificuldades na fala também. E aí, consequentemente, aquilo que a gente já falou, social, aprendizagem, vai estar interferindo também. Bruna, a gente estava pesquisando para produzir o programa com você e nós percebemos que alguns profissionais são contra, né? Se posicionaram contra o teste. Explica para a gente, especialmente o teste em recém-nascidos e tal. O que estava em jogo aí? Qual a tua visão disso? A Sociedade de Pediatria, acho que especificamente de São Paulo, que se manifestou contra, né? O que eles colocaram? Que seria mais um custo para o poder público, e isso era desnecessário porque é visto na rotina pediátrica, na puericultura é visto, né? Não se considera, eu acho que teve um equívoco aí, que talvez eles imaginaram que fosse um domínio da fonoaudiologia. Não é um domínio da fonoaudiologia, o que a gente acabou de colocar. Alguém vai estar fazendo, é o pediatra que está ali no hospital, é a enfermeira, alguém habilitado que tem aquele conhecimento, né? Mas não especificamente da fonoaudiologia. E não vai resultar em compra de material, nada disso, né? Não se é um gasto a mais. É só um protocolo definido para ser feito aquilo ali. O que acontecia antes, Lisa? Não tinha uma definição de o que é normal, o que é alterado. Por mais que se via somente aqueles que são muito visíveis, aquela alteração muito grande. E se observava apenas o anatômico. Só que às vezes eu vou ter um que talvez vai passar meio despercebido e é um que vai causar total alteração na função dessa língua, na função ali do falado, mamado, tá comendo. Então, isso não era visto, é isso que a gente quer padronizar. É feito o teste dessa forma, assim, com a função junto, vamos correlacionar anatomia e função para a gente chegar num diagnóstico preciso, numa indicação cirúrgica correta, ter uma assertiva ali para não ter erro. Foi só uma questão de posição de categorias profissionais. Isso, exatamente. Tanto que a maioria, junto com o trâmite ali, as pessoas envolvidas na aprovação do projeto de lei, incluía o pessoal da medicina, principalmente os otorrinos pediatras, que são o otorrino é o profissional mais indicado para estar fazendo, a gente sabe que tem os bucomaxilos que acabam fazendo, cirurgião dentista que também está habilitado. Mas os otorrinos, normalmente na nossa prática, a gente faz a indicação cirúrgica para otorrino. E tinha uma mobilização grande desse setor também junto para estar aprovando o teste. Então, foi mais um equívoco, eu acredito que tenha sido mais um equívoco. Com essa questão de dominar, a fonoaudiologia quer dominar essa questão do teste, vão colocar mais uma coisa, vão gerar um custo para o poder público. Não, a gente quer, na verdade, porque quem surgiu, quem padronizou, quem fez o protocolo e propôs, foi uma fonoaudióloga. Certo. Né? Então, talvez foi esse equívoco que surgiu ali no meio. Entendi. Ok, nós vamos para o intervalo, estamos conversando com a fonoaudióloga Bruna Vieira. O tema hoje é o teste da linguinha, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre outros assuntos que também envolvem a fonoaudiologia. Depois do intervalo.
Já estamos de volta. Hoje estamos conversando com a fonoaudióloga Bruna Vieira. Já falamos sobre o teste da linguinha, mas queremos entender um pouco mais também sobre outras questões da fonoaudiologia, né, Jennifer? É isso mesmo. Bom, um adulto hoje em dia pode fazer a cirurgia De correção do frênulo. Sim, pode estar fazendo também, né? O que a gente observa? Que normalmente são pessoas ainda que apresentam algumas alterações na fala, elas acabam tendo algumas dificuldades, alguns sons distorcidos, e isso muitas vezes atrapalha o quê no adulto? A ascensão profissional. Né? A gente sabe que a nossa comunicação, a forma como a gente fala, isso demanda muito, determina muito o que a gente é, na verdade, né? Então, a gente tem muito essa questão do adulto que tem essa complicação e aí, né, vão procurar um trabalho, alguma coisa, já relacionam a fonoaudiologia com a questão da fala e tudo mais, e chegam lá e tem uma alteração no frênulo. É indicado também correção daí nesse caso. E o procedimento é o mesmo das crianças? O procedimento da cirurgia? Vai ter, sim, a gente comentou antes que existe aqueles dois tipos de cirurgia. A mais simples, digamos assim, e a outra, isso, do recém-nascido, o piquezinho, e a outra a frenectomia. Vai ser o mesmo tipo de procedimento. Bruna, já estamos falando dos bebês, tem também o teste da orelhinha, né? Você estava contando aqui no intervalo que você trabalha numa clínica chamada Unidunité, em Brusque, Exato. Que já realiza também os dois testes, né? O orelhinha e também o da linguinha? Não, a gente ainda não realiza. Não, a linguinha a gente ainda não realiza, provavelmente está em processo ali de normatização, né? Com Secretaria de Saúde e tudo mais. A gente realiza o teste da orelhinha, né? Então, é um exame que vai detectar aí a perda auditiva, vai triar esses bebês, né, que tem alguma complicação auditiva para se fechar um diagnóstico e evitar possíveis alterações mais tarde de desenvolvimento geral, principalmente desenvolvimento de linguagem e da fala. E você trabalha diretamente com que ações aí na clínica? A gente realiza o próprio teste da linguinha, da orelhinha, né? A gente faz o teste da orelhinha e aí a gente faz também, no nosso programa, inclui o monitoramento das crianças de risco para perda auditiva. Existem alguns critérios que a gente vai determinar que aquelas crianças tenham mais risco para ter uma perda auditiva do que as outras. O índice de perda auditiva já é amplo, né? Se a gente comparar com alguns exames detectados no teste do pezinho, a gente vai ver alguns ali que, às vezes, as alterações de tireoide, por exemplo, para cada 10 mil nascidos, um vai ter problema. Na orelhinha, a gente vai encontrar para cada 1.000 nascidos, de 1 a 3 vai ter complicação. Quando a gente pega essas crianças que têm risco, de 1 a 6 vão ter alteração. Então, dobra, é muito mais fácil de se ter alteração, é um índice alto. Quem são essas crianças de risco? Crianças prematuras que passaram por algum tempo em UTI, usando medicação muito forte, medicação ototóxica, que a gente chama. Crianças com doenças congênitas, toxoplasmose, sífilis, HIV está em estudo, mas também é incluso no protocolo. Herança genética, né? Familiares que nasceram surdos, muitas vezes sem causas definidas. Então, essas crianças com mais alguns fatores, a gente inclui elas em risco. Elas fazem o teste da orelhinha, um mais simples e um outro mais específico também, que a gente vai chamar de emissões autoacústicas e de PEAT, elas fazem os dois e elas precisam ser monitoradas. Por quê? Porque elas sofrem o risco de ter uma perda tardia ou progressiva. Então, a gente vai monitorar até os 3 anos de idade o desenvolvimento auditivo e de linguagem dessa criança. E aí, para a gente evitar possíveis complicações no desenvolvimento geral dela. Tudo mais cedo é melhor, precoce, né? Tudo que é precoce e diagnosticado antes tem um resultado muito melhor. Bom, então conta para nós como que são os procedimentos do teste da orelhinha mais especificamente. Como é feito? Isso. A gente coloca, não dói, é outro assunto bem importante, não dói, não causa dor nenhuma, é indolor e qualquer criança pode fazer, não tem nenhuma contraindicação o teste. A gente vai colocar um fonezinho no ouvido da criança, ele vai emitir um som e vai estimular a cóclea, o nosso órgão auditivo, e ela vai fazer como se fosse um eco, uma resposta. Esse eco da cóclea é captado pelo aparelho. Então, ele vai medir ali nas frequências e a gente vai conseguir uma resposta positiva ou não desse exame. Feito dos dois lados, isso é muito importante. As mães sempre acham, só de um lado. Não, é dos dois. Nós temos dois órgãos, a gente precisa verificar os dois também. Então, não causa dor nenhuma, mais específico, quase o mesmo procedimento também. A única questão é que a criança não pode chorar nem se mexer muito durante o exame. Ela precisa estar mais calma. Mas como é feito nos primeiros dias de vida da criança,
normalmente ela se mantém. Às vezes, pode até ser feito mamando o teste da orelhinha. Olha, Né? Então, coloca a criança para mamar um pouquinho, ou faz uma sucção não nutritiva também. E aí, o exame é muito rápido também. Ele é bem rapidinho. Principalmente se estiver tudo normal, ele é muito rápido e muito preciso. Bacana. Bruna, como é que você avalia o grau de consciência dos pais em relação a todas essas questões que envolvem os recém-nascidos, né? As pessoas estão mais atentas, estão procurando informação sobre esses problemas? Lisa, infelizmente eu vejo na prática que não, né? Nós temos o nosso trabalho no UNIT, eu acho que ele é muito benéfico para a população de Brusque, porque a gente tenta de toda forma atingir um 100%. A gente já tem um número bem alto de quantas crianças a gente atinge no teste, a gente tem um número muito próximo do ideal, né, do que se quer hoje, e a gente tenta muito, e muitas vezes a gente observa que os pais não trazem a criança para fazer. Né, eles acabam não trazendo, talvez acham que causa dor, alguma coisa assim, relacionam com o teste e acabam não trazendo. A gente já tem um número alto de crianças, né, de pais que são um pouquinho mais acessíveis, que entendem a relação, mas a gente tem os outros que não. E quase todos chegam lá, mesmo aí com 4 anos já de lei federal. Não sabia que tinha o teste da orelhinha também. Tem uma lei também, Tem, né? a lei Claro. também, exige que seja feito também. Olha só, vamos ficar atentos a isso. Bom, hoje em dia, quais são os principais tipos de problemas fonoaudiólogos que existem na população brasileira? Alterações de fala, a gente tem é muito diversificado isso, as alterações de fala em geral, as alterações aí de engolir, de deglutir, né, que a gente vem abordando com muita frequência isso também, mas em principal, acho que a grande demanda na clínica da fonoaudiologia hoje está bem relacionada às alterações de fala, talvez pelo histórico dela, né, porque lá no início se fazia muito antes, a criança não fala, vai na fono, fala errado, vai na fono, né, então acho que por esse histórico ela ainda vem caminhando nisso. Embora a fonoaudiologia seja muito ampla e consiga abordar também bastante áreas aí do desenvolvimento geral. E é mais evidente também, né? Quando você tem um problema de fala. Exatamente. Bruna, vamos falar um pouquinho da fonoaudiologia e do seu contato com essa profissão, né? O que te atraiu para isso? Você é super jovem, mas a gente já percebe que você é super dedicada aí e com muitas informações importantes. O que te levou para essa carreira? Olha, na verdade, Liz, eu sempre acho que... Eu não escolhi a fonoaudiologia, eu acho que foi ela que me escolheu. Muito, muito sinceramente, nem sabia direito o que era fonoaudiologia. Quero alguma área da saúde, vamos trabalhar nisso, né? É um curso que fica mais acessível para mim, então eu vou fazer. O que é a fonoaudiologia? Não sei também. Quando eu entrei, eu não sabia o que era fonoaudiologia. Por isso que hoje em dia eu coloco muito isso para mim internamente, de que foi a fonoaudiologia que me escolheu. Então, eu acho que né, hoje em dia eu vejo assim... Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que isso é um dos pré-requisitos para a gente conseguir fazer. Os pacientes são sempre a razão da nossa profissão, né? Então, estar em contato direto com o ser humano, conseguir fazer com que ele seja um pouquinho diferente, com que ele tenha algumas coisas que talvez outros não podem ter, alguns acessos, poder estar ajudando, poder estar facilitando, eu acho que é o que mais me atrai na fonoaudiologia. E ela consegue fazer isso muito bem, né? A gente tem aquele momento de terapia, a gente tem aquele momento de estar mais a fundo com o paciente, de estar acompanhando, às vezes, a longo prazo. O meu trabalho define muito isso, esse acompanhamento, né? Então, vem com 3, 4, 5, 6 dias de vida, volta com 6, volta com 1, volta com 1 ano e meio, volta com 2. Então você... Exato. E isso dá uma satisfação pessoal também. Bacana. A gente está quase terminando o programa, mas temos ainda alguns minutos. Eu queria que você aproveitasse, então, conversasse diretamente com as pessoas de Brusque, que, porventura, estejam acompanhando o programa. E fale um pouquinho sobre a clínica, deixe os contatos, já que você estava contando para a gente que a clínica tem serviços gratuitos abertos a toda a população de Brusque. Isso. A clínica UNIT, então, ela tem um trabalho de prevenção, né? Ela trabalha... Toda criança que chega para fazer as triagens neonatais com a gente, a orelhinha e o pezinho, ela é oferecido a ela um acompanhamento do desenvolvimento da criança. Desenvolvimento global, né? A gente vai estar falando de cognitivo, de motor, de mais tarde na fala, na linguagem, de tudo isso. Então, a criança pode estar participando desses acompanhamentos. No início, se é uma criança que não tem risco nenhum para alterações de desenvolvimento, ela vai fazer esse acompanhamento com a pedagoga, né? Então, faz também desse jeito, né? Um pouquinho, até o primeiro ano de vida é trimestral o acompanhamento, do primeiro ao terceiro semestral. Vai se acompanhando essa criança.
Se é uma criança que tem risco, qualquer tipo de risco para ter um atraso no desenvolvimento, ela fica em um acompanhamento multidisciplinar. Então, vai ter o acompanhamento em trabalho conjunto, em atendimento conjunto com fonoaudióloga, com pedagoga e com fisioterapeuta. Então, a gente oferece esse tipo de trabalho totalmente gratuito, né? E o que é legal? A gente nunca sabe tudo. A gente tem que partir do princípio de que a gente nunca sabe tudo, né? E assim também os pais. Eu já tive 2 filhos. Legal, já é uma experiência, já é uma carga. Só que cada ser humano é um ser humano. Então, é legal a gente estar fazendo esse acompanhamento, a gente ir lá e ouvir um pouquinho mais, agora com 6 meses a gente vai fazer isso, agora a gente vai estimular o sentar, agora a gente vai estimular a fala, agora a gente vai oferecer a mamadeira desse jeito, agora a gente vai ter que tirar a chupeta que está sendo usada. Então, a gente pode estar fazendo esse acompanhamento. A clínica oferece esse trabalho, né? Então, se está sendo oferecendo, não tem custo algum, é mais alguma coisa que a gente pode auxiliar a criança, a gente pode estar fazendo. Acho que é legal estar acompanhando. Precisa de algum encaminhamento para os pais se dirigirem à clínica? Não, eles vêm fazer, a primeiro momento, quando a criança é recém-nascido, eles fazem, para fazer o teste da orelhinha e do pezinho, eles precisam fazer um cadastro na clínica. Então, no momento desse cadastro, a gente já oferece essa data, a criança já sai agendada. Sai com a data agendada para retornar e fazer o trabalho, o acompanhamento, e quando ela vem, ela já sai com a data do próximo também. Ela não precisa nem agendar, no momento que ela sai dali, ela já sai agendada. Bacana. Você podia deixar os contatos da clínica, então? Sim, o telefone 47 3351 1772. Fica onde a clínica? Fica no bairro Maluche, junto com a PAI, no mesmo terreno que a PAI. A clínica é mantida pela PAI. Então, nós temos a sede própria da clínica, separada da PAI, mas no mesmo terreno, né? Fica na Avenida Hugo Schlosser, ali no Jardim Maluche, no bairro Maluche. Bem próximo. Bruna, muito obrigada por ter vindo. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante as informações e não dói os testes, orelhinha. Não, pode fazer, deve ser cobrado para ser feito, exatamente. E a gente vai estar tendo uma criança provavelmente com desenvolvimento bem adequado, bem dentro do legal. Bacana, essa foi a fonoaudióloga Bruna Vieira. Obrigada de novo, então, Bruna. Imagina, disponha. A gente fica aqui, né, Jennifer? É isso mesmo, Lisa. Tchau, boa tarde. Viva Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.